De volta aqui na 106.9, na manhã dessa sexta-feira, hoje dia 18 de julho de 2025, aqui no campus da Unijuí, 9 graus 5 décimos, sexta-feira de tempo nublado aqui na Colmeia do Trabalho, sexta-feira que antecede uma ação que vai acontecer novamente no sábado, né, amanhã, lá na Praça da República, porque de volta a gente traz um assunto aqui no Expresso Sonoro que é de extrema importância para a saúde pública, que é a baixa cobertura vacinal no estado em si. Segundo dados divulgados recentemente pelo governo do Rio Grande do Sul, o cenário é alarmante, né, que aumentam as internações por síndromes gripais e também respiratórias, assim como o número de óbitos. E o dado que chama a atenção é que a grande maioria dessas pessoas que vieram a óbito não estavam vacinadas. Aqui em Juí, a Secretaria Municipal de Saúde tem desenvolvido diversas estratégias para ampliar essa imunização da população, ações em locais públicos, teve aqui no Domingo no Campus, tem na Praça da República, diversas ações com mutirões e campanhas educativas para conscientizar a população. E nesse sábado, então, tem mais uma edição de imunizações que será realizada aqui em Juí para falar sobre a importância da vacina, esses desafios enfrentados e também as próximas ações. A gente conversa com a Moisiane Bracht, coordenadora do programa de imunizações aqui do município de Juí. Bom dia, Moisiane, bem-vinda novamente aqui ao Expresso Sonoro. Vocês aí pelo espaço sempre importante para que a gente consiga informar a população acerca desse assunto importante. E bem como você falou, né, Lucas, essa semana o estado do Rio Grande do Sul informou índices muito graves e muito preocupantes a respeito das hospitalizações e dos óbitos por influenza, né? E esse quadro que está acontecendo no estado, ele se reflete sim aqui no município de Juí. Então, nós aqui também estamos tendo um número muito grande, não só de hospitalizações, mas de acesso. A população está acessando muitos outros, né, os serviços de saúde da atenção primária também, por causas de complicações, né, respiratórias. As hospitalizações também, estamos tendo poucos leitos, né, nos hospitais, então está tendo uma demanda que está indo também para outros hospitais da região, devido aos quadros de infecção por complicação do vírus influenza. Uma doença super grave, né, que está também levando muitas pessoas a óbito. Sobre a situação atual aqui do município de Juí, a gente tem alguns números que a gente possa divulgar do número de vacinados, pessoas que não se vacinaram também, Moisiane? Temos sim. Aqui em Juí, também se reflete o quadro do estado, né? A nossa população alvo, né, que são aqueles grupos de maior risco para complicações da influenza e para óbitos, estamos com cerca de 50% pessoas, 50% desses grupos vacinados, né? Crianças menores de 6 anos, 43% delas receberam a vacina contra a gripe, enquanto as pessoas acima de 60 anos de idade, apenas 51% dessas pessoas aqui do município de Juí se vacinaram contra a gripe, o que é muito baixo, né? A nossa cobertura tem como meta alcançar 90%, para que não haja circulação viral e para que não haja esses casos graves e tantos óbitos devido à influenza. Também se observa, Lucas, que as pessoas que mais hospitalizam e que mais vão a óbito são os idosos e as crianças menores de 1 ano. Então, a gente, né, faz esse apelo, né, as informações, elas estão aí, né, para serem acessadas pela população, e mais uma vez a gente, né, orienta a questão da informação científica, né, de pesquisas, de endereços eletrônicos conceituados, autoridades em saúde, são essas as informações que a população precisa acessar, e elas estão aí. Então, a gente pensa que, de certa forma, é muito importante que cada um seja responsável, né, pela sua saúde, pela saúde da sua família, porque a gente precisa pensar que imunização também se reflete como um todo, né, no coletivo. Então,
a gente tem, embora eu possa pensar que eu sou um adulto saudável, eu não estou dentro desses índices, mas com certeza eu tenho contato com meu avô, com meu bisavô, eu tenho contato com a minha prima que está gestante, com meu sobrinho que é pequeno. Então, a gente não pode pensar só na gente mesmo, né? A gente também tem que ter esse olhar coletivo. A vacina está disponível, é gratuita, e como você mencionou, estamos tendo várias ações, realizando várias ações aqui no município para que seja fácil a população se vacinar. Então, é o momento de realmente a gente ter consciência a respeito da nossa responsabilidade enquanto cidadão também. A falta de informação de qualidade pode ser muito grave nessa situação, né, Moisiane? A gente percebe que essa parte da população que fica relutando em se vacinar, na sua avaliação, são tabus? O que está faltando para chegar não chegar na população, porque todo mundo sabe que precisa se vacinar, mas o que falta para mudar esses tabus, essas coisas, esses pensamentos antigos, dá para se dizer assim, Moisiane? A gente, a partir de 2016, né, como um todo, em se tratando de vacinas, a gente começou a observar, sim, uma queda das coberturas vacinais no geral e também um aumento nessa questão de hesitação vacinal. Então, as pessoas ou elas escolhem a vacina que elas vão fazer ou atrasam muito, né, muito atraso vacinal, principalmente das crianças, e isso vem tornando, então, baixas as coberturas vacinais. Piorou bastante com a questão do Covid, e a partir de 2022, o Ministério da Saúde tem também efetivado ações de multivacinação para que a gente retome essa cobertura vacinal, que lá na década de 70, 80, 90, até 2010, né, nós tínhamos coberturas excelentes em todas as vacinas do calendário. E realmente, assim, as grandes mídias, né, há uma circulação de informações negativas a respeito de vacinação e que causam, infelizmente, um impacto grande na população, se disseminou, e por isso que hoje a gente faz essa orientação, esse apelo, para que a população se informe, mas em endereços eletrônicos confiáveis, né, onde sim tem pesquisa científica e onde autoridades em saúde estejam informando e esclarecendo esses mitos a respeito de vacinação. Para corrigir, né, eu falei um pensamento antigo, mas é essa nova geração que vem aplicando isso, né? Então é preciso conscientizar, porque antes o pessoal acompanhava mais, né? Tava ali cuidando da carteirinha da criança e também o adulto, né? Até porque é a família em si que vai passar por isso, se acontecer alguma coisa. Exato. E a gente também tem a sensação de que a doença não existe, ela não é grave, ou ela acontece muito longe daqui. E isso se deve, né, a essa geração mais nova, a gente, né, nós aqui, agora eu vou dizer que sou jovem, mas enfim, nós mais jovens, a gente não vivenciou o que os pais da década de 80, 70 vivenciaram em relação a tantas doenças aí que foram eliminadas pelas campanhas de vacinação. Então a gente pode lembrar de coqueluche, de sarampo, de pólio, que são as mais conhecidas talvez, mas a gente não viu, a gente não vivenciou. Então, muitas vezes, os pais jovens de hoje podem pensar que não há um risco para essa doença, ter essa falsa percepção, né? Mas a gente também vem acompanhando o cenário epidemiológico no mundo todo, e aí o retorno dessas doenças que eu mencionei, por exemplo, devido às coberturas vacinais baixas. Então, é necessário anos de cobertura vacinal homogênea, robusta, para que não circule essas doenças, né? E elas geralmente têm uma complicação muito maior na faixa etária das crianças pequenas, né? Então, pensa, né? Quantas famílias afetadas, o que se vivenciou na década de 70, 80, devido às campanhas de vacinação, nós temos a oportunidade de não presenciar hoje. E outras ações a Secretaria vem o setor, né, vem promovendo, Moisiane, com relação a imunizações, atualizações também aqui no município de Ijuí? Isso. Além dessa campanha que vai ter, então, no sábado, né, uma oportunidade de vacinação para influenza, chamamos aí, então, os grupos de maior risco para a doença, que são os idosos, as crianças menores de 6 anos e as gestantes.
A vacinação vai acontecer na Praça da República, lá na casa do Papai Noel, que o pessoal conhece, das 9 da manhã até 1 da tarde. Além dessa estratégia, dessa ação no sábado, é importante divulgar que no antigo Corujão, né, aqui no prédio da Secretaria da Saúde, todas as quartas e quintas à noite, a sala de vacina está aberta para vacinar toda a população e para todas as vacinas de rotina. Então, quartas e quintas, das 5h30 da tarde até as 8h30 da noite, é uma oportunidade para aqueles pais que trabalham e têm dificuldade de acessar a sala de vacina, né, durante o turno diurno. Então, tem esse horário estendido para vacinação. E eu gostaria de informar e mencionar aqui a respeito de uma estratégia de vacinação que visa resgatar adolescentes que não receberam a vacina do HPV anteriormente. Então, para esses adolescentes de 15 a 19 anos que não receberam nenhuma dose da vacina do HPV, têm a oportunidade de receber uma dose única até o final do ano de 2025. Essa estratégia, ela estava temporária no primeiro momento, porém, observou-se um grande índice de adolescentes, principalmente de 15 e 16 anos, que puderam receber a vacina nesse período. Então, a estratégia do Ministério ficou ampliada até o final do ano. Então, nessa faixa etária, quem tiver a recomendação de receber a vacina do HPV, pode procurar a sala de vacinas de referência ou também o turno ampliado aqui no antigo Corujão, da quarta e na quinta-feira. É uma vacina muito importante que previne câncer de colo de útero, né, câncer de pênis, câncer anal. Então, é uma vacina super importante que está disponível nesta faixa etária também. A partir de que horário começa ali esse horário avançado ali? O turno ampliado para vacinação acontece nas quartas e quintas, das 5h30 até as 8h30 da noite. 17h30 até as 20h30. Todas as quartas e todas as quintas. Tá certo. É só chegar com a caderneta de vacinas e se vacinar. É só ir porque tá lá disponível para a população, isso, né, Moisés? Posso organizar e vir. Isso aí. Nesse sábado, então, lá na Praça da República, das 9 da manhã a 1 da tarde, na casinha do Papai Noel, né, tradicional. Convite para o pessoal ir lá fazer sua vacinação, caderneta de vacinação, os adultos, documento de identificação, né? Isso. E vamos vacinar, né, pessoal? Aí lembrando que o nosso município aqui, conforme as colegas aí da Vigilância Epidemiológica informaram, nós tivemos 10 óbitos confirmados por influenza e dessas 10 pessoas que foram a óbitos, apenas uma tinha se vacinado. Então, fica muito claro aí a eficácia e segurança da vacina contra a influenza. Vamos vacinar. Moisiane, muito obrigado por nos atender, sempre muito bem-vinda aqui no nosso Expresso Sonoro. Até a próxima, viu? Até a próxima, obrigada a todos. Um abraço e bom final de semana e bom trabalho, viu? Obrigada. A gente segue com o nosso Expresso Sonoro aqui na 106.9. Agora 8h19. A temperatura aqui no campus é em 9 graus 5 décimos. Daqui a pouco a gente vai falar também sobre as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Educação aqui no município de Ijuí. Convite então para você se programar, né? Nesse sábado, você que ainda não se vacinou contra a influenza, tem mais um sábado de vacinação lá na Praça da República. 8h20, intervalo. A gente já volta com mais música. Na sequência tem Frejá e Djavan com Esquinas aqui no nosso Expresso Sonoro. Bom dia. Unijuí FM, a rádio da Universidade.